como a gente havia prometido, a conclusão do inquérito que apurou aquele acidente em Jaboatão dos Guararapes, que matou 6 pessoas que estavam participando de uma procissão lá na Avenida Marcos Freire, em Jaboatão. Denilson Silva já está a postos para falar com a gente. Denilson, muito boa tarde para você. Qual foi a conclusão da polícia diante desse caso? Boa tarde. Pois é, Ian, muito boa tarde para você a todos. Como você falou, esse inquérito foi concluído pela Polícia Civil depois de 8 meses de investigação. A gente lembra bem essa tragédia que aconteceu no domingo de Páscoa, que resultou aí na morte de 5 pessoas. A polícia indiciou 3 pessoas por essa tragédia, entre elas o motorista desse coletivo, que teria agravado ainda mais essa situação. Está o delegado Gilberto Loio, que é responsável pelas investigações. Delegado, o que a polícia conseguiu concluir até agora? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A investigação desse crime aí, praticado em 31/3 do ano em curso, envolvendo aí atropelamentos múltiplos de fiéis que participavam de uma procissão, ali mais especificamente na Avenida Barreto de Menezes, conhecida como Ladeira do Adelaide. A gente teve a preocupação de primeiro entender a dinâmica do acidente, posteriormente de materializar todos os resultados, todos os danos. Ficou identificado que esse micro-ônibus, ele ficou parado durante a manhã e a tarde por um problema mecânico, mais especificamente por um problema no motor de partida, certo? O motorista, que estava de serviço no dia, acionou o permissionário de serviço público e o seu pai, que atuava na administração desse veículo, na atividade financeira relacionada a esse veículo, e chegando no local, manipularam o sistema de freios desse veículo. Para quê? Para liberar as rodas e permitir que esse veículo fosse colocado para pegar por força humana, como bem diziam as testemunhas, pegar no tranco. A partir do momento que esse veículo foi empurrado, o motor de partida voltou a funcionar. Um detalhe é que a gente constatou, através de imagens de vídeo monitoramento, que esse veículo foi empurrado justamente na passagem dos fiéis. Os fiéis estavam junto do ônibus, colado no ônibus. Aparentemente até alguns que passaram por lá ajudaram a empurrar, certo? Então, é público e notório, é evidente que eles sabiam das circunstâncias que ali se encontravam, daquele evento, de mais de uma centena de fiéis circulando pelo local. Tinham conhecimento da manipulação que fizeram nos freios desse veículo. Esse veículo, inclusive, já tinha dado problema no sistema de freios, que foi relatado pelo motorista, está nos autos, no seu depoimento, está inclusive em documentos de oficina, que já tinha dado problema. Conheciam também muito o itinerário. Esse ônibus ia seguir para a garagem, passando justamente pelo local onde os fiéis estavam, no mesmo horário, na mesma hora. Eles tinham ciência do engarrafamento que ali se fazia presente. Todas as circunstâncias que aumentavam, potencializavam em muito o risco. E mesmo assim esse veículo seguiu viagem. Esse veículo já tinha um histórico de problemas mecânicos que, de certa forma, quem administrava esse veículo foi negligente. Identificamos aqui que esse veículo já teve problema, o que foi relatado pelo próprio motorista, não o que estava no dia, mas o principal motorista, né, não o foguista, que já houve problema sim no sistema de freios, foi reportado aí ao pai do permissionário. Nós identificamos nos autos, inclusive, documentos, pedidos de serviço em relação às cuícas dos freios, o que denota que já houve um problema. E quando a gente soma manipular os freios de um veículo nessas dimensões, com essa massa, com esse peso, naquele local, com a procissão passando junto, colada com ele, no momento que empurra, fazer o mesmo itinerário dessa procissão, naquelas condições de engarrafamento, somando-se aí ao histórico já de problemas, conhecedores de tudo, todas as circunstâncias, de todos os riscos, sabendo que aquele veículo deveria ter sido colocado num reboque adequado, deveria ter seguido após a passagem da procissão. Tudo isso, simplesmente botaram esse veículo para seguir mesmo assim. Então, o resultado foi óbvio.
E o motorista desse micro-ônibus, delegado, ele poderia ter tomado uma decisão diferente, né? Somado às condutas anteriores de colocar esse veículo naquelas circunstâncias para descer a ladeira, a gente ainda tem a conduta do motorista no momento em que faltam os freios. No momento em que faltam os freios, considerando o engarrafamento que ali se encontrava, o trânsito congestionado, o veículo estava em baixa velocidade. Ainda que com declive acentuado, a opção mais óbvia era deixar bater no veículo da frente, certo? Iria causar danos materiais, se tivesse dano pessoal ia ser mínimo, provavelmente mínimo, e o veículo iria parar, provavelmente. Mas a opção não foi essa, a opção foi livrar desse veículo e seguir pela calçada. Delegado, quem são essas 3 pessoas indiciadas e o que elas falaram no depoimento? Essas 3 pessoas indiciadas e o que disseram As pessoas ora indiciadas são permissionário de serviço público, certo? Aquele que tinha a permissão para executar esse serviço de transporte público complementar e que tinha o veículo vinculado, afeto a esse serviço público, o pai dele, que ficou constatado que o mesmo atuava na administração, na gerência desse bem, além também do próprio motorista que estava naquele dia. São os 3 indiciados. Agora, delegado, esse micro-ônibus prestava serviço para a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. A Prefeitura vai ser responsabilizada de alguma forma? A gente deve mencionar que a permissão de serviço público, independente de quem esteja executando, o serviço é público, certo? Pode ser um concessionário, pode ser um permissionário, e é o que aconteceu. Agora também a gente precisa distinguir as searas criminal, administrativa e civil. A seara criminal é a mais gravosa e, por ser a de maior reprimenda, ela exige também uma aferição mais subjetiva da responsabilidade. A gente não admite do direito penal uma responsabilidade objetiva, certo? Então a gente tem que verificar aqui se houve uma conduta por parte de outros agentes, de agentes públicos, de organizadores do evento, por exemplo, que deram causa, que a conduta deles tenha nexo causal com o resultado. E a gente investigou isso, inclusive. A gente investigou isso e não restou elementos nesse sentido. Tá aí. A gente agradece ao delegado Gilberto Loio pela participação dele, que detalhou aí a investigação. Foram 8 meses de investigação, 3 pessoas indiciadas, como ele falou, o motorista, que também teria agravado a situação, mas também a prefeitura do município também entra na investigação por conta da negligência. A gente conversou agora há pouco com o perito, ele falou que o veículo ele estava com pneus carecas, sem o tacógrafo, que é um equipamento importante, ou seja, em péssimas condições, mas continuava circulando pela cidade, transportando pessoas. A gente acompanha o andamento desse caso, mas aqui a gente já acompanhou, né, 3 pessoas indiciadas nessa tragédia que aconteceu no domingo de Páscoa. Eu volto contigo no estúdio. É isso, obrigado, Denilson Silva, pelas suas informações. É um problema aqui, uma omissão ali, essa junção de fatores e zelos que se juntaram formando essa corrente, infelizmente causou essa tragédia. 6 pessoas mortas, mas tantas outras feridas, famílias que ficarão irreparáveis agora por toda a eternidade.